Oi, me chamo Rafael Balboni, sou orientado pelo professor Robson Andreasa e co-orientado pelo professor César Avejaneda. Sou doutorando do curso de Ciência e Engenharia de Materiais pela UFPEL e o título do meu trabalho é o estudo da condutividade de biofilmes sustentáveis para aplicação em dispositivos eletrocrômicos. Então, como justificativa para o trabalho, foi realizado um estudo em relação ao consumo energético anual. Entre 95 e 19, houve um crescimento constante. Então foram estudadas as classes que consomem mais energia, e elas são divididas entre 4: residencial, comercial, industrial e outros, como iluminação pública, por exemplo. Então, em 2018, o consumo anual foi de 475 gigawatts-hora e houve um crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior. Então, a maior parte desse consumo é relacionado à climatização e iluminação artificial. Uma solução para os dois problemas seria o uso de janelas inteligentes, que são materiais eletrocrômicos. Esses materiais, então, são aqueles que apresentam a propriedade do eletrocromismo. Então, um material com aplicação do potencial gera a inserção de íons nas suas camadas, e essa inserção de íons vai levar a uma mudança de coloração. Então, a estrutura de uma janela inteligente são duas camadas de vidro nas extremidades, duas camadas de condutor, um filme eletrocrômico, um contraeletrodo e o eletrólito separando os dois eletrodos. O material, então, inicialmente sem aplicação do potencial, permite a passagem de calor e luz e possui a sua coloração inicial. Quando ocorre a aplicação do potencial, os íons e elétrons migram para o filme eletrocrômico, este muda sua coloração e então ele impede a passagem do calor ou da luz conforme desejado. Quando esse potencial é cessado, os íons e elétrons retornam às suas camadas e o filme eletrocrômico retorna à sua coloração inicial. A camada estudada nesse trabalho é o eletrólito, que tem a função de condução de íons, isso é, ele movimenta os íons ao longo da matriz polimérica de um eletrodo para outro. Então, os eletrólitos poliméricos podem ser sólidos, líquidos ou géis. Inicialmente, tentou-se produzir um eletrólito sólido polimérico à base de quitina ou quitosana, ambos extraídos da casca do camarão. Porém, nenhum dos filmes mostrou uma superfície uniforme. Assim, então, foi tentada uma alternativa, que foi o acetato de celulose na forma de gel. O eletrólito polimérico escolhido, então, foi gel, e ele possui as características de prevenir o vazamento, tem um menor custo de produção, tem uma alta mobilidade iônica e concentração de transportes de carga. A única desvantagem é a baixa estabilidade química. Os objetivos, então, foram preparar o gel de acetato de celulose, otimizar o gel de acetato de celulose e caracterizar eletroquimicamente o gel de acetato de celulose. A metodologia utilizada, então, foi o carbonato de propileno como solvente, o perclorato de lítio como fonte de íons e o acetato de celulose como polímero. Os três, então, foram agitados e aquecidos durante 24 horas, a fim de se obter o gel de acetato de celulose. Para a produção, então, dos diferentes géis, o carbonato de propileno foi fixado com volume de 25 ml e o perclorato de lítio e acetato de celulose tiveram concentrações e quantidades variáveis, a fim de se otimizar e encontrar o melhor gel. Foi realizado primeiro uma análise da viscosidade do gel em função da quantidade do acetato de celulose. Entre 1 e 15% houve uma variação constante e uniforme, porém entre 15 e 20% houve uma grande variação dessa viscosidade. A viscosidade foi também investigada em função da molaridade do sal, e pode-se notar que com 0,8 houve a maior viscosidade dentre as testadas. Foi realizada então a impedância, com parâmetros iguais e fixados para todos os géis, e a partir da impedância foi calculada a condutividade em função da concentração e da molaridade separadamente. O gel contendo 13% de acetato de celulose foi o que apresentou maior valor de condutividade. Porém, em relação à sua viscosidade, ele passou do esperado e por isso foi utilizado o gel contendo 10% de acetato de celulose. Então fixou-se essa concentração e todos os géis, em função da molaridade, foram realizados com a mesma quantidade de polímero. Nessas análises foi possível concluir que os géis mostraram uma viscosidade proporcional à quantidade de polímero. A condutividade não teve um comportamento diretamente proporcional à quantidade de polímero, e o gel contendo 10% de acetato de celulose e 0,8 molar de perclorato de lítio se mostrou mais promissor em relação à viscosidade e condutividade.